E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Paleta de Desenhos, aqui é o Alessandro e nesse vídeo a gente vai ver como treinar e estudar desenho com uma rotina eficiente. Uau! E as coisas aqui no meu canal se tornam muito mais eficientes e melhores com o like de vocês. E agora sim, passamos da meta dos 1000 inscritos! É a verdade, não minto. E novamente pessoal, valeu pela força e pela confiança aqui no canal, isso faz com que eu continue trazendo cada vez mais conteúdo legal pra vocês e também que eu continue melhorando os meus vídeos. E agora sem perder mais tempo, vamos lá! Então, eu quero começar dizendo aqui que esse vídeo não foi tão simples para fazer, porque as pessoas estudam desenho de forma diferente, e cada um se enquadra e se adapta melhor a um estilo de estudo, né? E o que eu decidi fazer aqui é falar sobre aqueles treinos e estudos que quem é iniciante e não pratica tem que começar a praticar isso logo, e quem já é profissional pode manter isso na rotina para se manter em forma e também para continuar melhorando as suas habilidades. Então agora, em primeiro lugar, vamos dividir essas práticas. Um tipo de treino é aquele que é focado na coordenação motora e habilidade com a ferramenta de desenho, e isso que faz com que a gente melhore o nosso traço e a nossa velocidade. Existe também o estudo teórico, que é aquele que a gente encontra em diversos livros, por exemplo, que faz com que a gente entenda como que o desenho funciona em si. E depois existe aquela prática que une a parte teórica com a parte de coordenação e habilidade com a ferramenta de desenho. Então nesse vídeo eu vou comentar sobre essa parte teórica e depois a gente vai ver sobre esse treino de habilidade e coordenação e também a parte prática que une os dois. E aquilo que eu escolhi passar aqui é o que eu acredito que de forma geral faz com que as pessoas mais se desenvolvam no desenho e estejam mais preparadas para estudar qualquer coisa que elas queiram. Então agora vamos começar comentando sobre a parte teórica. Sempre que a gente fala de anatomia, perspectiva, composição, teoria de cor ou qualquer outro fundamento, a gente está falando do estudo de teoria. E isso é uma coisa que é sempre bom a gente manter em paralelo junto com os estudos práticos. Porque é isso que vai trazer para nós tudo que é necessário para que a gente consiga aplicar no desenho e continuar evoluindo nele. E um outro ponto importante é que quando a gente não está numa sala de aula ou num ateliê de arte onde tem um profissional para corrigir os nossos erros, a gente tem que se apegar muito ao nosso conhecimento teórico. Porque é esse conhecimento que vai fazer a gente avaliar se aquilo que a gente está fazendo está certo ou errado. E a gente também vai poder comparar o nosso desenho com o desenho de um profissional. No canal aqui já tem um vídeo sobre fundamentos do desenho, e eu coloquei eles na ordem que eu acredito que é a mais adequada para estudar, vocês podem dar uma conferida lá se quiserem. Só que tem um detalhe muito importante sobre o estudo de fundamentos, que é o seguinte: sempre que a gente for praticar ou estudar qualquer fundamento ou tema específico, é bom que a gente saiba claramente quais são os pré-requisitos. Por exemplo, não adianta a gente ficar querendo estudar e praticar o fundamento de luz e sombra ou aplicar ele a algum tema específico, digamos veículos talvez, sem saber sobre formas 3D. Se a gente fizer isso sem os pré-requisitos, a gente vai perder tempo, vai se frustrar e vai aprender pouca coisa. Então minha primeira dica seria: tentem encontrar e aprender os pré-requisitos para o tema que vocês querem ou precisam estudar. Vamos pegar o desenho gestual, por exemplo. O objetivo do desenho gestual é mostrar de uma forma simplificada, com linhas fluídas, a expressão da pose da figura humana. Então nesse caso aqui a gente não vai ficar detalhando o cabelo, fazendo efeito de luz e sombra, ruga na pele, detalhando a roupa. Não é esse o objetivo desse estudo aqui. Para estudar isso, a gente tem que ter um conhecimento básico de anatomia, para entender mais ou menos como é que o corpo funciona, e também é bom a gente desenvolver uma certa habilidade com a ferramenta de desenho para conseguir fazer linhas mais contínuas e fluídas. E obviamente o estudo de anatomia também tem seus pré-requisitos, que seriam formas 3D, proporções, e um básico de perspectiva também ajuda bastante. Então, se a gente quiser estudar desenho gestual, a gente vai ter que ter um básico de anatomia, trabalhar a nossa habilidade com a ferramenta e realizar muitas observações das nossas referências, sejam elas imagens da internet ou até um modelo vivo. E novamente, aqui a gente não vai ficar detalhando o corpo humano, não vai ficar enchendo ele de efeitos, porque senão a gente perde o foco do estudo e perde muito tempo também. E só mais um exemplo para complementar: se o objetivo aqui na real é estudar luz e sombra no corpo humano, então aí a gente precisa de uma base de anatomia e talvez de desenho gestual, dependendo do caso. E com isso a gente vai construir o nosso desenho de base para em cima dele a gente estudar luz e sombra. Então, definam muito bem aquilo que vocês estão estudando. A minha segunda dica seria treinar as linhas e a mobilidade do braço. A gente pode começar a fazer isso treinando achuras. Para quem não sabe o que é isso, são basicamente linhas paralelas, que elas podem variar em espessura, em comprimento, em distância entre uma linha e outra, mas o que importa aqui é que cada conjunto de achuras tem a mesma direção. Existem várias técnicas diferentes para desenhar as achuras. Aqui eu aconselho vocês a começar com o movimento do punho e tentem deixar o espaçamento entre as linhas o mais idêntico possível, e a mesma coisa vale para o comprimento delas. E vocês podem ver aqui que eu faço as achuras como se elas fossem linhas rápidas.
É como se o lápis encostasse no papel e à medida que ele vai andando, ele vai se afastando, dando esse efeito de ter uma base mais espessa e uma ponta mais fina. Quando vocês treinam isso, tentem fazer conjuntos de achuras diferentes com características diferentes também. Cada conjunto vai ter o seu espaçamento de linha, o seu comprimento de linha e também a sua direção específica. Uma maneira legal de treinar isso é desenhar vários quadradinhos e dentro de cada um deles vocês determinam como que vai ser o conjunto de achuras que vai estar ali. E cuidado para não fazer a linha sair do quadrado. Uma hora que vocês treinam isso, o próximo passo é manter o punho firme e fazer o movimento com o braço inteiro. Nesse caso aqui vocês vão utilizar mais a movimentação do ombro e do cotovelo para fazer essas linhas. Dessa forma vocês conseguem fazer linhas bem maiores e também com mais precisão e velocidade. Uma outra coisa que é legal nesse treino é também fazer achuras cruzadas e também as achuras curvas, tanto só com a movimentação do punho ou com a movimentação do braço inteiro. E depois disso a gente pode desenhar formas geométricas de 2 dimensões utilizando a movimentação de todo o braço. Então aqui a gente vai desenhar quadrados, triângulos, círculos ou qualquer outra forma que a gente tenha em mente. Um outro treino muito bom é desenhar 2 pontos distantes na folha e tentar conectar eles através de uma linha reta. Quando a gente utiliza o movimento total do braço e não só do punho, fica muito mais fácil fazer isso. E um detalhe importante é que sempre que vocês forem desenhar qualquer forma utilizando a movimentação do braço, lembre de pegar como se fosse uma velocidade, uma inércia com o braço e daí ir aproximando o lápis do papel. Isso facilita muito mais o desenho do que encostar o lápis no papel e depois tentar iniciar o movimento. E um outro detalhe desse treino também é a região do lápis aonde a gente segura ele. Quando a nossa pegada está muito mais próxima da base do lápis e o lápis está muito mais deitado na folha, muito mais leves e soltas ficam as linhas. Já quando a gente pega o lápis mais próximo da ponta e mais vertical ele fica com relação à folha, mais pesada vai ficar a linha. E também existem outras formas diferentes de posicionar o lápis na mão e isso é uma coisa que eu incentivo vocês a darem uma explorada. E todo esse treino aqui de habilidade é realmente um treino principalmente para quem é mais iniciante ou ele serve como um belo aquecimento para quem já é mais avançado. Agora a terceira prática para adicionar na rotina é a de formas 3D com dimensões variadas girando no espaço. Aqui a gente pode utilizar diversas formas, mas a mais importante de longe é o cubo. É ela que melhor se relaciona com as noções de perspectiva e também facilita as medidas e proporções que são aplicadas no desenho. Então aqui a gente vai determinar um cubo ou qualquer outro paralelepípedo e desenhar ele girando e se movimentando no espaço. Eu gosto de fazer como se fosse essa linha que vai se afastando e os cubos vão girando e seguindo essa linha. Dessa forma a gente consegue estudar a sobreposição também de objetos e também as variações dimensionais de acordo com a distância. Para praticar isso aqui de forma mais completa, é sempre bom a gente ter uma noção de perspectiva. E a maneira que esse exercício ajuda a gente nos desenhos que a gente quer fazer é pelo fato do cubo ele ter uma largura, uma altura e uma profundidade. E pelo fato dessas características serem bem definidas no cubo ou qualquer paralelepípedo, vamos chamar aqui de caixa, né? A gente pode imaginar que qualquer objeto que a gente queira desenhar está dentro de uma caixa. E se através desse treino a gente já consegue construir uma intuição de como girar essa caixa e posicioná-la no espaço, a gente pode então utilizar disso como ajuda no posicionamento de qualquer objeto e nas proporções dele. E a gente pode utilizar dessas caixas para nos ajudar a desenhar literalmente qualquer coisa, até um corpo humano em perspectiva. Então treinem bastante isso aqui, que pelo menos no meu ponto de vista esse é um dos treinos mais importantes que existe. E agora a quarta prática que a gente pode adicionar na rotina é pegar um objeto ou qualquer coisa que a gente queira desenhar e tentar descrever ele com formas geométricas simples. E isso aqui nos ajuda a perceber como começar a montar a estrutura de qualquer desenho.
É a partir dessas bases de formas geométricas simples que a gente vai construindo e adicionando coisas para fazer os objetos ficarem cada vez mais complexos. Isso também nos ajuda a ter uma noção maior das relações de proporção entre elementos que compõem um objeto só e também entre esse objeto e outros objetos que compõem a cena. E é aqui que a gente também já começa a utilizar as noções do treino de antes. A caixa pode representar esse objeto de forma total e também de elementos individuais que compõem ele. E uma outra parte, ou até uma parte talvez secundária dessa prática, seria começar a adicionar mais elementos a essas formas básicas e ver até onde que a gente consegue chegar, o quão complexo que a gente consegue fazer esse desenho ficar. Então, pratiquem a representação de objetos através de formas 3D simples. E agora uma última parte que também daria para inserir nessa rotina seria desenhar da imaginação. Isso aqui é extremamente importante para que a gente consiga testar esses conhecimentos e ver até onde a gente consegue aplicar aquela parte teórica sem a utilização de referências. E exatamente por causa disso a gente vai ver onde que a gente está tendo mais dificuldade, o que a gente precisa estudar mais. E o outro aspecto importante disso é também a gente treinar a nossa imaginação. E uma coisa que é legal de fazer nesse treino aqui é uma hora que a gente aprendeu a desenhar um objeto, é tentar desenhar esse objeto girando no espaço. Ou seja, se a gente aprendeu a desenhar, por exemplo, um banquinho, agora a gente pode tentar desenhar ele sem usar nenhuma referência em outras posições, em outros pontos de vista. E novamente eu tenho que mencionar aquele treino da caixa, porque isso aqui vai nos ajudar e muito a fazer todas essas transformações visuais nos objetos que a gente está querendo desenhar. Então essa última prática serve para a gente basicamente se testar, ver aonde que a gente tem que melhorar, trabalhar a nossa criatividade e a visualização espacial. E claro, também é bem divertido ficar criando e imaginando coisas. E galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu deixei de mencionar algum treino que vocês acham importante ou que ajudou muito vocês podem comentar aí embaixo. Eu sempre tento ler e responder todos os comentários de vocês e tá bem legal e eu vejo bastante gente interagindo, falando sobre as dificuldades que tem, aquilo que precisam. E isso tudo eu sempre levo em consideração na hora de fazer os vídeos. E quem não é inscrito aí, acompanha e gosta do conteúdo do canal, lembra de se inscrever que isso me ajuda bastante aqui. Então galera, para esse vídeo é isso aí, valeu e fui!